Como dizia Richard Baxter, primeiro luz, depois calor. Este é o Despertamento Espiritual com Elizabeth e Misde João. A paz do Senhor, irmãos, hoje vamos falar dos desigrejados. Desigrejados, ou também, como são conhecidos popularmente, como os mendigos na fé. A fé cristã histórica e a experiência eclesial vêm sofrendo nos últimos anos fortes questionamentos. O mais impressionante nesta afirmação é que os ataques não estão sendo deflagrados por intelectuais ou céticos que se situam além das fronteiras da cristandade. Ou seja, esses ataques não estão sendo provocados por descrentes, por ateus, por pessoas que têm dúvidas da palavra de Deus, que têm dúvida se Deus realmente existe, mas esses ataques estão sendo provocados por cristãos que fazem ou que já fizeram parte de alguma igreja cristã. As razões básicas para as críticas passam pela denúncia de prejuízos causados à fé cristã pela igreja institucionalizada, da decepção por promessas feitas em nome de Deus que nunca se cumpriram, além das práticas de ensinos questionáveis e os maus exemplos das lideranças de pastores, bispos e apóstolos, resultando na disserção de milhões de cristãos protestantes que engrossam as fileiras dos descontentes com a igreja institucionalizada. E por que as pessoas não querem ir mais para a igreja? Em resumo, as pessoas não querem ir mais para as igrejas por dois motivos: as pessoas e as igrejas. Vamos falar um pouco das pessoas. Algumas pessoas culpam a igreja, mas a verdade é que elas não conseguem ser submissas a ninguém, nem mesmo a igreja de Jesus Cristo. Essas pessoas têm sério problema com a autoridade. Veja que para estas pessoas nenhuma igreja presta. Todas estão erradas e fora da presença de Deus. E dizem que o problema nunca é a pessoa, sempre é a instituição, os líderes e pastores. Outro problema é a arrogância. Pessoas muito prepotentes têm dificuldades de absorver a palavra e a exortação de pessoas aparentemente inferiores a elas, digo aparentemente mesmo. Um pouco de teologia em alguns corações orgulhosos e o irmão já acha que sabe mais que o pastor. O maior problema das pessoas são as pessoas. John Stott afirmou que o coração do problema humano é o problema do coração humano. Por outra, as igrejas, infelizmente, vivem uma triste realidade. Realmente, algumas pessoas têm razão de querer afastar-se delas. Vemos aquilo que deveria ser o corpo de Cristo, responsável em expandir o reino de Deus aqui na terra, se transformou em verdadeiros impérios pessoais, preocupados apenas com benefícios pessoais. A igreja deveria ser uma instituição de distribuição de recursos e se tornou numa excelente forma de arrecadação de recursos. Existe um programa chamado Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Em alguns casos, isso se enquadraria muito bem em pequenas igrejas e grandes negócios. A igreja passou a ser um fim enquanto deveria ser um meio. Algumas pessoas passaram por traumas terríveis, alguns foram julgados, discriminados por outros irmãos religiosos, alguns estão cansados de ver líderes que não vivem o que pregam, mas são lobos em peles de ovelha, prontos para devorar o rebanho. Os pastores tornaram-se marqueteiros do céu, quando deveriam conduzir o rebanho de forma que o evangelho da cruz fosse a prioridade. Algumas pessoas não suportam mais o sistema e foram extorquidos até o último suspiro. Outros foram expostos a fofocas e tiveram suas vidas abertas em público, depois de se confessarem para os irmãos e até mesmo para pastores. O que deveria ser um ambiente de discrição e sigilo tornou-se um palco de exposição de pecadores. Todos estes motivos são plausíveis e muito desagradáveis. Todos estes fatos dariam uma boa argumentação para sermos desigrejados. Porém, nenhum deles é maior do que o amor de Cristo.
que nos amou e nos mandou amarmos e perdoarmos os nossos irmãos. Infelizmente, existem igrejas que fazem tudo isso, mas também existem 7.000 que ainda não se dobraram diante de Baal. Procure uma igreja séria. Ainda há pastores sérios que fazem a obra de Deus. Não coloque todos no mesmo saco, nem todas as igrejas como uma fraude. Nem todos os pastores são ladrões. Existe ainda a adoração verdadeira em muitos lugares espalhados pelo mundo. Existem pessoas ainda pregando o evangelho puro e simples. Existe, e são muitos. Jesus desejou uma igreja. A igreja que vem da palavra eclésia, que quer dizer assembleia ou reunião. A igreja como um corpo, composto por vários membros. Ninguém pode dizer que eu sou igreja, eu sou reunião ou eu sou assembleia, se estiver sozinho. Não adianta vir com a história que posso ser igreja com a minha família. Família é família, igreja é igreja. Igreja é família da fé e diferente da família de sangue. O escritor de Hebreus nos alerta a não deixar de congregar. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E agora vamos falar um pouco da vida do desigrejado. Geralmente o desigrejado está frio na fé, não tem vida espiritual. Usam a desculpa que estão orando em casa, mas na verdade não estão. Usam a desculpa que podem ler a Bíblia em casa para se alimentar, mas na verdade nem sequer a leem. A maior parte diz que se alimenta de pregações pela internet. Agora seja sincero, por favor. É a mesma coisa assistir uma pregação pela internet do que estar presente no culto? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, diz em Romanos 10, 17. O desigrejado diz querer fazer as coisas do reino sem precisar fazer parte da organização. Será que realmente estão conseguindo? Será que estão evangelizando, ajudando o próximo e discipulando como uma igreja estruturada? Refletindo o que Elizabeth disse, eu já defini por que nunca serei um desigrejado. Em primeiro lugar, porque na igreja eu sou alimentado. As ovelhas não ficam onde tem cerca, elas ficam onde tem pasto. Eu sei que muita gente já não aguenta aquelas frases. Eu sei que você está passando, mas Jesus diz que a sua vitória está chegando. Porém, há muitas igrejas pregando sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a salvação, sobre o perdão, graça e amor. Nunca vou abandonar o lugar que me alimenta todos os dias. Outro motivo pelo qual nunca serei um desigrejado é porque não se abandona a família. Você conhece pessoas que abandonaram a família? Não é algo triste? Maridos abandonam suas esposas, filhos abandonam os pais como filhos pródigos, irmãos saem de casa por não conseguir conviver com os familiares. Isso tudo não é triste? E porque na igreja seria diferente, sendo ela a família da fé. Faça uma entrevista com um mendigo morador de rua. Pergunte a ele sobre a família dele. A maioria tem duas respostas. 1. Não tenho família, não tenho casa para morar. 2. Tenho família, mas é melhor na rua do que conviver com os meus familiares. Muitos sem igreja são mendigos da fé. Alguns não têm família, outros não conseguem se relacionar com elas. Nós não somos mendigos, não somos sem teto. Jesus deixou a sua igreja, nos deixou uma família com muitos irmãos. Na igreja tenho amigos, amigos verdadeiros. Provérbios 18:24 diz: há amigos mais chegados que irmãos. E isso você encontra na igreja também. Não coloque todos os irmãos no mesmo saco. Sabemos que existem pessoas de difícil relacionamento, mas a família é assim. Nem todos são iguais, nem todos são perfeitos. O terceiro motivo e último, e não menos importante, é porque juntos somos melhores. Melhor é serem dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. Como é bom ter pessoas que nos ajudam nas horas difíceis das nossas vidas. Eu imagino que você deve estar pensando: quando eu mais precisei, ninguém me ajudou, ninguém me visitou, ninguém me ligou. Geralmente as pessoas que dizem isso também não fazem nada disso. Exigem dos outros o que são incapazes de realizar. Você reclama que ninguém te liga
Para quantos você ligou? Você reclama que ninguém te visita? Quantos você visitou? A igreja é lugar de comunhão e na comunhão há bênçãos, diz o Salmo 133. Pare de ser problemático. Para o desigrejado, tudo é problema. Problema, problema e mais problema. Irmão, não tenha problema com pecadores, pois você também é. Há irmãos que não conseguem admitir o erro do outro. Acham-se muito santos perto de alguns irmãos que caíram no pecado. Penso que se Davi vivesse no tempo de hoje, dificilmente conseguiria ser pastor de alguma igreja, muito menos cantar com sua harpa alguns hinos no púlpito. Você acha que a igreja de hoje perdoaria o adultério de Davi e o colocaria como pastor ou salmista na igreja? Imagine chegar um jovem na sua igreja e dizer assim: meu nome é Davi, adulterei com a mulher do meu vizinho, ela engravidou, e depois deste fato mandei matar o marido dela. Casei com ela e agora tenho outro filho. Posso tocar no louvor da sua igreja? Sou muito bom na harpa. Pois é, não admitimos o pecado dos irmãos. Não quero dizer que não há problemas no pecado, mas aceitamos os hinos dos cânticos do adúltero Davi, do homicida Moisés e de tantos outros pecadores da Bíblia. E também não tenha problemas com as decepções. Você também pode ter causado várias em outras pessoas. O homem é homem e Deus é Deus. Precisamos colocar os nossos olhos em Jesus Cristo. Se cada vez que nós decepcionássemos o Senhor, Ele se afastasse de nós da mesma forma que nós se afastamos dEle por causa das decepções, estaríamos perdidos. Os homens falham, mas é Deus que leva as culpas. As pessoas falham, mas quem sofre é a igreja e o reino de Cristo com poucos ceifeiros. Muitos abandonam o arado. Resumindo, tenho problemas com meus irmãos, mas desconto no reino, na igreja e em Deus. Irmão, não tenha problema em abrir as suas fraquezas também. Alguns já se decepcionaram tanto que não têm mais coragem de se abrir. A Igreja de Cristo deformada está criando muros entre os irmãos ao invés de pontes. Igreja é um lugar de confessar nossos pecados uns aos outros. É lugar de cura, de comunhão. Procure irmãos amadurecidos, pessoas sensatas que possam fazer parte da sua fraqueza. Volte a se arriscar. Não tenha medo de se decepcionar mais uma vez. E se isso acontecer, o perdão é muito bem-vindo. Sabemos que não existe igreja perfeita, que não existem pessoas perfeitas. Mas Cristo não se entregou por uma igreja perfeita. Ele se entregou pelos pecadores, por nós que estávamos perdidos. Vá para a igreja com um único propósito: adorar ao nome de Jesus. Não permita que Satanás invada o teu coração com um sentimento de divisão. Não fique segregado. Faça parte do corpo de Cristo, sua igreja gloriosa e vitoriosa que será arrebatada aos céus. Deus não se preocupa em encher igrejas vazias, mas sim, Ele se preocupa em preencher corações vazios. E lembrem-se sempre, pessoal, a morte na cruz não foi em vão.